choque psicológico que faz com que mulheres emagreçam enquanto você luta contra a balança por anos. E o mais curioso é que esse segredo não tem nada a ver com dieta restritiva nem com passar horas na academia. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como mulheres comuns estão conseguindo perder 10 quilos ou mais em poucas semanas, sem dieta maluca, sem treinos exaustivos e sem viver no efeito sanfona. Mas antes, você precisa entender o erro grave que quase todo método de emagrecimento faz você cometer. Então assiste esse vídeo até o final para você entender onde deve parar de errar e em quem deve parar de confiar. Porque existe um detalhe sobre emagrecimento que quase ninguém explica e eu vou te explicar de graça aqui nesse vídeo. Entender isso pode mudar completamente a sua vida e principalmente o seu corpo. Hoje em dia existem mais informações sobre emagrecimento do que nunca. Então é claro que todo mundo já ouviu que precisa comer melhor, treinar, beber mais água, dormir bem, controlar o estresse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Se informação fosse suficiente, por que você e milhões de mulheres continuam gordas e presas no efeito sanfona? Ou nem sequer conseguem emagrecer? O problema é que a maioria de métodos de emagrecimento atuais exigem muitas mudanças radicais, todas ao mesmo tempo. Dietas extremamente restritivas, treinos exaustivos, rotinas que se tornam difíceis, para não dizer impossíveis de manter. E talvez você até conheça bem esse ciclo. Você promete para si mesma que segunda-feira vai começar. E até começa a semana motivada. Evita doces, tenta comer mais saudável, pensa em fazer exercícios, mas depois de alguns dias a rotina aperta, o trabalho cansa, o marido, os filhos, o chefe, tudo vira um peso para você e acaba se tornando mais fácil apenas reproduzir os mesmos padrões de sempre, como pedir fast food, dormir tarde, acordar cansada. E me fala, até quando você quer repetir esse ciclo que só está te deixando mais gorda e mais frustrada com a sua vida? E ok, eu sei que o pior não é nem o seu peso na balança. Eu sei que lá no fundo você tem aquela sensação silenciosa de frustração, de se olhar no espelho e sentir que, poxa, seu corpo já não representa mais quem você é por dentro. Eu sei, é doloroso você se olhar no espelho e odiar o que vê. Talvez você já tenha passado por isso, de abrir o guarda-roupa de manhã, experimentar uma roupa, depois outra, e nenhuma parece que fica do jeito que você gostaria. Algumas até servem, mas quando você se olha no espelho, parece que você não está confortável dentro do próprio corpo. Ou então, naquele momento, quando alguém pega o celular para tirar uma foto em grupo e você tenta disfarçar, tenta até ficar atrás de alguém, vira um pouquinho de lado, ou mesmo depois pede para nem postarem a foto. Quando esse tipo de situação começa a se repetir, isso já não afeta mais só o seu corpo, afeta a sua autoestima, afeta a sua confiança em você mesmo. E existe um vilão em comum aqui: a indústria do emagrecimento, que movimenta bilhões todos os anos às suas custas. São dietas novas surgindo o tempo todo, suplementos milagrosos, programas extremamente restritivos que não funcionam a longo prazo e agora até medicamentos que prometem resolver tudo. Mas existe um problema: a maioria dessas soluções tenta resolver apenas o sintoma, que é o peso, e quase nunca o verdadeiro problema, que são os seus hábitos, as suas emoções e os seus comportamentos automáticos. Tudo deriva daqui, ó, do seu cérebro. Por exemplo, hoje muita gente fala sobre as canetinhas emagrecedoras. E sim, elas até podem ajudar algumas pessoas em contextos médicos específicos, mas quase ninguém fala sobre o que acontece depois e nem dos seus efeitos colaterais, que são extremamente graves. Talvez você não saiba, mas quando o uso dessas canetinhas para, se os hábitos não mudam, o peso pode voltar. E junto com ele, volta também a frustração. E é exatamente por isso que tantas mulheres acabam presas em um ciclo que se repete dia após dia, sem previsão de chegar ao fim, colocando muitas vezes a sua saúde e até a sua própria vida em risco na busca pelo emagrecimento. Mas esse ciclo se encerra hoje para você. Se você já tentou uma dieta, depois outra, depois um método novo, depois um suplemento, depois um remédio, isso tem que acabar aqui e agora. Porque o verdadeiro problema quase nunca é apenas o que você come. O problema é como o seu cérebro cria hábitos e o motivo pelo qual você
sempre volta para o mesmo padrão de peso e comportamento anterior. No Game Fit, o nosso primeiro passo é resolver isso. E olha, eu já vi esse ciclo doloroso acontecer muito de perto com a minha própria mãe. Um dia nós estávamos no shopping e ela entrou em várias lojas. Experimentou mais de 10 calças e não se sentiu bem em nenhuma. A minha mãe, ela é uma mulher de 1,52 de altura, que é linda, mas ela estava com mais de 68 quilos. E quando ela se viu nessa situação de experimentar tantas e tantas roupas e não se sentindo confortável, muito menos satisfeita em nenhuma, aquilo era demais para ela. Porque é algo que ela adora fazer para ela mesma, como comprar roupa, ela já não conseguia, porque ela se sentia feia, ela se sentia insegura. Foi naquele momento que ela tomou uma decisão e me pediu ajuda para mudar. Foi aí que eu apliquei a ela o sistema revolucionário que eu desenvolvi e vou ensinar para você também, porque foi através desse método que em poucas semanas ela eliminou cerca de 18 quilos. Só que mais importante do que o peso que ela eliminou foi ver ela se sentindo mais bonita, mais confiante e mais atraente de novo. E também ver que ela finalmente entendeu o motivo que fez ela engordar em primeiro lugar, porque depois que ela emagreceu, ela não engordou assim novamente. E hoje ela já nem precisa mais da minha ajuda para continuar cuidando da alimentação e dos exercícios dela. E esse é o meu objetivo para você também, te ensinar a seguir com as suas próprias pernas a sua jornada de emagrecimento e deixar o processo leve e intuitivo para que você faça sem nem perceber tanto esforço, conseguindo manter para o resto da sua vida esse modelo de autocuidado. E mais importante de tudo, não voltar a engordar nunca mais. Quando eu vi o processo da minha mãe, ali eu percebi que aquilo poderia ajudar muitas outras mulheres também. E então eu decidi montar esse programa e ajudar você, porque se você chegou até aqui é porque também precisa de mim e desse método. Meu nome é Adriana Araújo, eu estudo o corpo humano e trabalho com treinamento físico desde 2008. Me formei em 2012 e desde então ajudei muitas mulheres na sua jornada de transformação. Já participei de entrevistas e podcasts importantes como o da CBN, além de outras entrevistas e conteúdos publicados em jornais, revistas e blogs da área. Mas, mesmo com toda essa experiência, houve um tempo em que eu percebia que faltava alguma coisa nesse modelo tradicional de emagrecimento. Eu via mulheres treinando muito, comendo pouco, se esforçando demais e mesmo assim voltando para o efeito sanfona. Foi quando eu comecei a estudar profundamente sobre o comportamento humano e a neurociência, porque emagrecimento não é só sobre músculos e déficit calórico, é sobre cérebro, porque é o cérebro quem libera hormônios através das nossas emoções e cria e perpetua os nossos hábitos. E quando você tenta mudar tudo de uma vez, com dietas radicais, treinos longos e exaustivos, o seu cérebro interpreta que essas variações bruscas são uma ameaça e começa a sabotar o processo, com desânimo, baixa de energia, aumenta o desejo por doces e frituras, te fazendo sentir muita dificuldade em manter essas mudanças. Foi aí que eu comecei a aplicar um sistema diferente com algumas mulheres que treinavam comigo. Um sistema baseado em pequenos desafios progressivos. E os resultados começaram a aparecer e foram impressionantes. Algumas começaram a perder peso de forma consistente em poucas semanas. Sem aquelas dietas malucas, nem precisar viver dentro de uma academia, treinando em casa. E principalmente sem voltar a engordar e sem desistir do processo. Foi quando eu percebi que aquilo não era só uma estratégia, era um sistema completo de mudanças de hábitos. E foi dessa descoberta que nasceu o Game Fit. O Game Fit transforma o processo de emagrecimento em um sistema de evolução e funciona como um jogo, porque o nosso cérebro ama recompensa. Então no Game Fit você cumpre desafios semanais, ganha pontos, evolui de nível e constrói novos hábitos de forma progressiva, sem mudanças radicais e impossíveis. E existe ainda uma motivação extra que eu preparei para você. Os resultados das atividades e dos desafios do game geram um ranking onde os 3 melhores resultados recebem premiação em dinheiro. Com o Game Fit você emagrece de maneira saudável e natural, supera as suas limitações, sejam elas físicas, psicológicas ou organizacionais, e ainda pode finalizar o programa de bolso cheio. Além de tudo isso,
O Game Fit foi criado pensando na realidade de você, mulher moderna, que trabalha, cuida da sua casa, cuida da sua família, e por isso a gente tem um sistema que respeita muito o teu tempo, com vídeos curtos que você consegue manter a frequência e participar de todas as etapas. Por isso, o método combina 4 pilares. Nós temos o módulo da terapia, para reprogramar sua mente e suas emoções, a fim de que você vença traumas e crenças que bloqueiam a sua perda de peso. Nós temos também o módulo de coaching, que alinha a sua rotina com o seu objetivo de forma clara, porque eu entendo que sem rotina e sem objetivo claro, você não teria uma base forte para se manter no processo. Temos também o bloco de nutrição, para que você tenha uma organização simples, acessível e clara do que vai nutrir o seu corpo. Esse guia nutricional é feito por um nutricionista parceiro do programa. E além disso, nós temos também os treinos, que são treinos curtos e eficientes que mantêm a sua queima de gordura mesmo após parar de treinar. E o melhor, para você fazer em casa ou em qualquer lugar sem necessidade de equipamentos. O programa Game Fit foi inteiro estruturado para promover a sua consistência e te deixar alinhada ao seu objetivo, sem deixar nada do mundo exterior te atrapalhar em você se tornar a mulher linda e autoconfiante que você merece. Consistência é o verdadeiro segredo do emagrecimento. Mas, para ser consistente, você precisa treinar o seu cérebro. E nós cuidamos disso para você. No Game Fit, além dos módulos que eu já citei, você ainda recebe um conjunto de bônus super importantes, que são as videoaulas para aprender a montar marmitas fitness, que vai servir aí para você ter praticidade no seu dia a dia e até uma fonte de renda extra se quiser. E-book de receitas saudáveis, que provam que para você emagrecer não precisa passar fome nem ficar na vontade. E-book de gestão de tempo, para você ter direcionamento, como pode organizar seu dia a dia para encaixar o autocuidado. E uma comunidade VIP de suporte, onde você vai ter motivação e acompanhamento de perto por mim e pela minha equipe. E para que você se sinta completamente segura e para te provar que eu tenho total confiança no método que eu construí, você terá 30 dias de garantia no Game Fit. Então, se você aplicar o método completo e em cerca de 30 dias não obter resultados positivos na sua disposição e condicionamento físico, nem ao menos começar a perder peso de forma gradual, basta solicitar o reembolso. Simples assim. E agora, pensa comigo. Se você fosse contratar separadamente a terapia, coach, um nutricionista, um personal trainer, isso facilmente ultrapassaria R$2.000, não é? Mas o objetivo do Game Fit é tornar essa transformação acessível ao maior número de mulheres. Por isso, nesse lançamento, o acesso completo não será R$1.000. Também não será R$497, um valor que até seria bem justo pro que o programa oferece. Você não concorda? Mas, como eu disse, meu objetivo é tornar esse processo acessível e promover o maior número de mulheres livres do sobrepeso, da ansiedade e do efeito sanfona no Brasil. E por essa razão, você pode entrar hoje no Game Fit por apenas R$197 ou 12 parcelas de R$19,70. Uma oportunidade que não vai se repetir tão facilmente. Então, a partir de agora, você tem duas escolhas. A primeira é fechar esse vídeo e continuar tentando as mesmas coisas que nunca funcionaram. E daqui a um mês você estar no mesmo lugar. Ou daqui, quem sabe, um ano, você se vê cada dia mais frustrada. Se continuar ignorando esses problemas que só você pode resolver. E a segunda escolha é clicar no botão abaixo, aceitar o jogo do Game Fit e começar a transformar a sua mente e o seu corpo a partir de agora. E atenção, para eu te ajudar a tomar essa decisão, eu tenho mais um presente para te dar. As 10 primeiras mulheres que entrarem no programa nessa oferta especial receberão uma sessão ao vivo e exclusiva, individual, com a Verônica, a nossa terapeuta do Game Fit. Uma sessão que vai transformar completamente a sua mente e a sua vida. Mas corre, porque o cronômetro está correndo e as vagas para participar do Game Fit são limitadas. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que o problema nunca foi você. O problema foi tentar seguir métodos que não foram feitos para a sua realidade. E o Game Fit existe para mudar isso. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar tentando sozinho ou vai começar uma evolução hoje com um método realista e seguro? Não perca tempo. Clica no botão abaixo e se torne uma mulher que sente orgulho de si mesma. Eu ficarei muito honrada em te encontrar dentro do jogo.